Existe dor pior do que ser invisível para quem você mais ama? Lívia Duarte Soares descobriu que sim. Na noite em que deveria ter sido especial, ela foi confundida com uma fã invasora pelo próprio marido. No Allianz Parque, em São Paulo, diante de milhares de pessoas e dezenas de câmeras, um segurança a expulsou do camarim. Ela implorou, disse quem era. Ele riu na cara dela. As câmeras gravaram tudo. A internet fez o resto. Nem a própria esposa ele quer por perto, dizia a legenda do vídeo que viralizou. Mas o que ninguém sabia é que aquela mulher humilhada era a verdadeira voz por trás dos maiores sucessos dele, e que 2 anos depois seria ela quem faria o mundo inteiro parar para ouvir. Deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo essa história. E se você já passou por algo parecido, se já se sentiu invisível, aperta esse like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias que tocam o coração de verdade. Agora, vem comigo, porque essa história está só começando. Lívia Duarte Soares nasceu em Belo Horizonte, numa casa simples do bairro Santa Teresa, onde a música sempre fez parte da vida. Seu pai, Sebastião Duarte, era músico de bar. Tocava violão em botecos da cidade, ganhava pouco, mas tocava com alma. A mãe, Clarice, era professora de literatura numa escola pública. Ensinava poesia, falava de amor e de sonhos com os olhos brilhando. Lívia cresceu ouvindo as duas coisas, música e poesia. E aprendeu desde cedo que as duas juntas podiam curar qualquer ferida. Aos 13 anos, ela já compunha suas próprias músicas. Escrevia no caderno, escondida no quarto, com medo de que alguém achasse bobagem. Era tímida, quieta, mas quando pegava o violão do pai, parecia outra pessoa. A voz saía firme, bonita, cheia de sentimento. Sebastião percebeu o talento da filha. Diz para ela: Lívia, você tem o dom, não desperdiça isso. Mas ele mesmo tinha desperdiçado o próprio dom. Desistiu da carreira musical aos 30 anos, com medo de fracassar, com medo de passar fome. Virou apenas um músico de fim de semana, tocando para os outros, nunca para si mesmo. E Lívia cresceu vendo aquilo, cresceu com medo de tentar, medo de não ser boa o suficiente. Até que, aos 22 anos, ela conheceu Caio Monteiro. Foi num show pequeno, num bar da Savassi. Lívia estava cantando com uma banda cover, ganhando uma mixaria mais feliz. Caio estava na plateia. Ele era bonito, charmoso, já começava a fazer sucesso na cena pop de São Paulo. Tinha acabado de lançar um EP que tocava nas rádios. As meninas suspiravam por ele, e ele reparou nela. Depois do show, Caio se aproximou, elogiou a voz dela, disse que era diferente. Pediu o contato. Lívia achou que era brincadeira, mas ele ligou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Em 3 meses, os dois estavam namorando. Lívia achava que estava vivendo um conto de fadas. Caio a levou para São Paulo. Apresentou ela para os produtores, para os empresários, para as festas cheias de gente famosa. Lívia se sentia deslocada, mas ele sempre dizia: fica tranquila, o amor, você só precisa de mim. E ela acreditou. 1 ano depois, eles se casaram. A cerimônia foi pequena, intimista, em Minas Gerais, com a família dela e alguns amigos de Caio. Lívia usou um vestido simples, branco, que a mãe ajudou a escolher. O pai tocou violão na cerimônia. Ela chorou de emoção. Naquele dia, Caio prometeu que os dois fariam música juntos, que seria uma parceria de verdade. E por um tempo, foi. Lívia começou a compor para ele. Escrevia letras, criava melodias, passava noites acordada lapidando cada verso. Caio gravava, lançava, e as músicas faziam sucesso. Ele subia no palco, recebia os aplausos, dava entrevistas. E ela ficava nos bastidores, sorrindo, orgulhosa. No começo ele agradecia, dizia que ela era sua musa, sua inspiração. Mas aos poucos, o tom mudou.
Lívia, você é boa compondo, mas cantar não é para você. Você não tem presença de palco. Seu talento é ficar nos bastidores. É isso que você faz de melhor. E ela acreditou. De novo, acreditou porque amava, porque queria vê-lo feliz, porque achava que o sucesso dele era o sucesso dos dois. Mas não era. Caio começou a lançar músicas com a assinatura só dele, sem dar crédito a Lívia, sem mencionar o nome dela em lugar nenhum. Quando ela perguntava, ele desconversava. Amor, é melhor assim. O público não entende essas coisas de composição em parceria. Você não precisa de holofote, você me tem. E Lívia foi se apagando, deixou de compor para si mesma, deixou de cantar, passou a viver na sombra do marido, como se não existisse sem ele. Helena Pires, sua melhor amiga desde a adolescência, percebia tudo. Helena trabalhava como fotógrafa, tinha sido contratada pela gravadora de Caio para fazer ensaios da banda. Ela via o jeito como ele tratava Lívia, via como ele a diminuía, como a ignorava em público. Um dia, Helena chegou para Lívia e disse: Amiga, você tá sumindo, cadê a Lívia que eu conhecia? Lívia tentou sorrir. Eu tô aqui, Helena, tô bem. Não tá, não. E você sabe disso. Mas Lívia não quis ouvir. Não podia ouvir. Porque se parasse para pensar, ia perceber que estava vivendo uma mentira. Enquanto isso, a carreira de Caio Monteiro explodia. Ele lotava estádios, faturava milhões, estava sempre nas capas de revistas. E ao lado dele agora sempre aparecia uma nova cantora, Rafaela Witt. Rafaela tinha 27 anos, era ambiciosa, carismática e sabia usar a imagem dela para crescer. Ela e Caio faziam participações juntos, gravavam clipes, eram sempre fotografados, rindo, próximos. A imprensa especulava. Lívia fingia não ver, até que chegou o dia do show no Allianz Parque. Era um dos maiores shows da carreira de Caio. Um evento gigante, transmitido ao vivo, com apresentações especiais e convidados famosos. Lívia queria estar lá, queria apoiar o marido, como sempre fez. Mas Caio não colocou o nome dela na lista de convidados. Lívia descobriu na véspera. Ligou para ele, confusa. Amor, meu nome não tá na lista. Foi erro? Ah, Lívia, é que vai ter muita gente, muita confusão. É melhor você assistir de casa, mas eu quero ir, quero te ver cantar. Silêncio do outro lado. Tá bom, então compra um ingresso. VIP. Eu mando alguém buscar você depois. E desligou. Lívia ficou olhando para o celular sem entender, mas comprou o ingresso. Pegou um ônibus de Belo Horizonte até São Paulo. Chegou sozinha no estádio, no meio da multidão, segurando a bolsa com força, tentando não chorar. Ela só queria estar perto dele. Só queria que ele olhasse para ela, no meio de toda aquela loucura, e lembrasse: essa mulher é minha esposa, ela me ama. Mas Caio tinha esquecido. E o que aconteceu naquela noite mudaria a vida de Lívia para sempre. No camarim, antes do show começar, Caio estava nervoso, irritado, gritava com todo mundo. Disse para o segurança: não deixa ninguém entrar aqui. Ninguém. Nem fã, nem jornalista, nem amigo. Ninguém. O segurança anotou e obedeceu. Quando Lívia chegou na porta do camarim, toda animada, tentando surpreender o marido, o segurança a barrou. Moça, não pode entrar. Mas eu sou a esposa dele. O homem olhou para ela de cima a baixo e deu uma risada. Claro que é. E eu sou o presidente. Lívia tentou argumentar, mostrou a aliança, tentou ligar para o celular de Caio. Nada. O segurança foi ficando impaciente. Chamou reforço. 2 seguranças a seguraram pelos braços e a tiraram dali, na frente de todo mundo. As pessoas em volta gravaram, postaram. Em minutos, o vídeo estava em todo lugar e a legenda dizia: fã maluca tenta invadir camarim de Caio Monteiro e é expulsa na porrada. Lívia saiu correndo, não viu o show, não esperou.
Foi direto para o ponto de ônibus, tremendo, chorando, sem entender o que tinha acontecido. Quando chegou em casa, em Belo Horizonte, já era madrugada. A mãe ainda estava acordada. Filha, o que foi? O que aconteceu? Lívia não conseguiu responder. Só abraçou a mãe e chorou. E foi nessa noite, sozinha no quarto, com o coração partido, que Lívia escreveu a primeira versão de Silêncio, a música que 2 anos depois mudaria tudo. Na manhã seguinte, Lívia acordou com o celular explodindo. Mensagens, ligações, notificações sem parar. Ela pegou o telefone com a mão tremendo, abriu as redes sociais e viu. O vídeo da expulsão estava em todo lugar. Tinha milhões de visualizações, milhares de comentários, a maioria cruel. Fã maluca querendo chamar a atenção. Coitada, deve ser doente. Essas mulheres obcecadas não têm limites. O Caio tem que processar essa louca. Lívia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Tentou ligar para Caio. Tocou, tocou, tocou. Caixa postal. Tentou de novo. Nada. Mandou mensagem. Caio, por favor, me atende. Preciso falar com você. Nada. Horas depois, ele finalmente respondeu. Lívia, que situação chata. Mas você não devia ter ido lá sem avisar. Agora virou esse circo todo. Ela leu a mensagem 3 vezes. Não podia acreditar. Sem avisar? Eu te liguei. Eu comprei ingresso. Eu sou sua esposa. Eu sei, amor. Mas você sabe como é. Muita gente. Muita confusão. Eu falei com o segurança. Ele se desculpou. Foi mal entendido. Mal entendido. Caio, eles me arrastaram. Me humilharam na frente de todo mundo. E você nem se pronunciou. Pronunciar o quê? Só vai piorar. Deixa isso morrer. Lívia não respondeu mais. Deixou o celular de lado e chorou até não ter mais lágrimas. 2 dias depois, ela viu uma notícia que a destruiu de vez. Uma revista de fofoca publicou uma matéria. Caio Monteiro e Rafaela Witt, o novo casal do pop brasileiro. Tinha fotos dos dois juntos, abraçados, sorrindo. A matéria dizia que fontes próximas confirmavam o romance. Lívia ligou para ele furiosa. Você está namorando ela? Lívia, pelo amor de Deus, é marketing. Você sabe como funciona. Não, eu não sei. Explica para mim. É para gerar mídia, para vender disco. Não significa nada. E eu significo alguma coisa? Silêncio. E naquele silêncio, Lívia entendeu tudo. Ela não significava nada. Nunca tinha significado. Helena foi até a casa dela no mesmo dia. Encontrou a amiga deitada na cama, olhando para o teto com os olhos inchados de tanto chorar. Amiga, levanta, vem cá. Lívia não se mexeu. Lena, eu fui tão burra. Não, você foi apaixonada, é diferente. Eu dei tudo para ele, tudo. E ele me jogou fora como se eu fosse lixo. Helena se sentou na cama, segurou a mão dela. Então agora você vai se reerguer e vai mostrar para ele quem você realmente é. Lívia riu. Um riso triste, sem força. Quem eu sou? Eu nem sei mais. Então vai descobrir. Mas Lívia não tinha forças. Não naquele momento. Ela passou as semanas seguintes trancada em casa. Não queria ver ninguém. Não queria sair. Não queria existir. A internet continuava falando dela. Agora com outro tom. Gente, descobri que ela é a esposa dele. Não era fã. Coitada, tadinha, que situação. O Caio é um babaca. Fez isso com a própria mulher. Mas também tinha os outros comentários, os piores. Ela que é burra de aceitar isso. Mulher sem amor próprio. Se ele fez isso, é porque ela não presta mesmo. Lívia lia tudo, e cada palavra doía como um soco. Um dia, ela abriu o notebook, foi até as pastas antigas, e encontrou algo que a fez parar. Eram as letras das músicas que ela tinha escrito. Todas as músicas que Caio tinha gravado. Todas. Ela abriu os álbuns dele, olhou os créditos, nenhuma tinha o nome dela. Composição, Caio Monteiro. Letra e música, Caio Monteiro.
Tudo era dele, nada era dela. Lívia sentiu algo diferente. Não era só tristeza, era raiva. Ela pegou o celular e ligou para ele. Dessa vez, ele atendeu. Lívia, que foi? Caio, eu quero os créditos das músicas. O quê? Eu escrevi aquelas músicas, você sabe disso. Eu quero meu nome lá. Lívia, pelo amor de Deus, não começa com isso agora. Por quê? Porque eu tô pedindo o que é meu. Porque não funciona assim. Eu dei vida àquelas músicas. Eu que gravei, eu que lancei, eu que coloquei na boca do povo. Com a minha letra, com a minha melodia. Você acha que alguém liga para isso? O público quer ver quem tá no palco. E quem tá no palco sou eu. Lívia sentiu o sangue ferver. Então você me usou. Usou? Lívia, eu te dei tudo. Casa, conforto, nome. Você era ninguém antes de mim. E agora eu continuo sendo ninguém, mas do seu lado. Caio respirou fundo. Olha, você é boa compondo, eu admito. Mas cantar, ter presença de palco, isso não é para você. Você não tem estrela, não leva pro lado pessoal. E desligou. Lívia ficou parada, com o telefone na mão, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Ela olhou para o espelho do quarto. Viu uma mulher magra, pálida, com olheiras fundas, uma mulher que não se reconhecia mais, e disse baixinho para si mesma, ele está errado, mas não tinha forças para provar. Então, tomou uma decisão. Foi até a sala, onde os pais estavam assistindo televisão. Pai, mãe, eu preciso sair de São Paulo. Clarice levantou na hora. Filha, vem morar com a gente de novo. Só por um tempo, só até eu me encontrar. Sebastião, que estava quieto até então, olhou para a filha com os olhos marejados. Você vai se encontrar, Lívia, eu sei que vai. E foi assim que, uma semana depois, Lívia voltou para Belo Horizonte. Sem marido, sem carreira, sem nada, só com a dor. E com um caderno cheio de músicas que ninguém nunca tinha ouvido. Ela se trancou no quarto da casa dos pais. Passou semanas sem sair. Não respondia mensagens, não atendia ligações. Helena tentava visitá-la, mas Lívia pedia para a mãe dizer que ela estava dormindo. Clarice estava preocupada. Via a filha definhar, dia após dia. Sebastião, ela não come direito, não fala, só fica lá, deitada. Ela tá de luto, Clarice. Luto de quem ela achava que era. E se ela não voltar? Sebastião suspirou. Ela volta. A música sempre traz a gente de volta. E ele estava certo, porque numa madrugada Lívia acordou. Não sabia que horas eram, não importava. Ela pegou o violão do pai, que estava encostado no canto do quarto, e começou a tocar. As cordas estavam desafinadas, os dedos duros, mas ela tocou. E então começou a cantar. Baixinho, só para ela mesma. Você calou minha voz, mas eu ainda respiro. A melodia saiu trêmula, a letra incompleta, mas saiu. E Lívia percebeu uma coisa. Ela ainda estava viva, ainda tinha voz, ainda tinha algo para dizer. Nos meses seguintes, Lívia começou a reconstruir a própria vida. Devagar, passo a passo, arrumou um emprego meio período numa livraria do bairro. Ajudava a organizar prateleiras, atendia clientes, recomendava livros. Era simples, era tranquilo. Ninguém sabia quem ela era, e isso era bom. À noite ajudava o pai. Sebastião tinha voltado a tocar em bares da região. Música ao vivo, voz e violão ganhando uma merreca, mas feliz. Lívia ia com ele. No começo, só para acompanhar. Depois, começou a cantar de novo, baixinho, em segundas vozes, sem aparecer. Mas estava voltando, e numa dessas noites, num barzinho pequeno no Santa Teresa, ela pegou o microfone e cantou uma música inteira, sozinha. A plateia parou para ouvir. Quando terminou, teve aplausos. Sebastião olhou para a filha, com os olhos brilhando. Você voltou, Lívia sorriu, pela primeira vez em meses. Tô tentando, pai.
Enquanto isso, em São Paulo, a vida de Caio Monteiro seguia, mas algo estava mudando. O novo álbum dele não tinha feito sucesso. As músicas não grudavam no ouvido do público. As críticas eram mornas. Os shows, menores. Rafaela Witt, por outro lado, estava explodindo. Tinha lançado um hit que tocava em todas as rádios. Estava em todos os programas de TV. Sua carreira decolou. E ela não perdia a chance de falar sobre Lívia. Numa entrevista, o apresentador perguntou: Rafaela, você já foi comparada com a ex-esposa do Caio, a Lívia. Como você lida com isso? Rafaela sorriu. Aquele sorriso ensaiado, perfeito. Olha, eu respeito muito a história dela, mas acho que cada um tem seu lugar. Ela sempre foi mais dos bastidores, né? Eu sou do palco. São universos diferentes. A frase viralizou e despertou algo no público, algo incômodo. As pessoas começaram a questionar. Espera, a Lívia compunha para ele? Ela nunca teve crédito? Ele usou ela? A história começou a ser recontada. Agora, com outro olhar. Lívia não sabia de nada disso. Ela tinha deletado as redes sociais. Não queria saber de fama, de polêmicas, de nada. Só queria viver em paz. E foi nesse momento de paz que Helena apareceu. Bateu na porta da casa dos pais de Lívia num sábado de manhã. Clarice abriu. Lena, que surpresa! Entra, entra! Tia, a Lívia tá? Tá, subiu agora pro quarto. Helena subiu correndo, bateu na porta. Amiga, sou eu! Lívia abriu. Sorriu ao ver a amiga. Lena, que saudade! As duas se abraçaram. Helena entrou, olhou em volta. Viu o violão em cima da cama, partituras espalhadas. Você tá compondo? Lívia deu de ombros. Tô tentando, nada demais. Posso ouvir? Lívia hesitou, mas pegou o violão e cantou. Era Silêncio. Ainda em construção, mas já com a essência. Helena ficou em silêncio até o fim. Quando Lívia terminou, a amiga tinha lágrimas nos olhos. Amiga, isso precisa ser gravado. Ah, Lena, pra quê? Porque é lindo, porque é verdadeiro, porque é sua. Lívia balançou a cabeça. Eu não quero voltar para aquele mundo. Então não volta. Faz do seu jeito. Sem gravadora, sem empresário, sem ninguém mandando em você. Lívia olhou para a amiga. Você acha que alguém ia ouvir? Eu sei que sim. E plantou a semente. Lívia começou a pensar. Será que era possível cantar sem depender de ninguém, sem precisar de aprovação, de fama, de holofote? Só cantar? A resposta veio alguns dias depois. Lívia estava na livraria, organizando a sessão de poesia, quando um homem entrou. Ele era alto, de barba, óculos, jaqueta de couro. Tinha cara de quem trabalhava com música. Ficou olhando as prateleiras. Pegou um livro. Foi até o caixa. Lívia atendeu. Boa tarde. Só esse? Só. Obrigado. Ele foi embora. No dia seguinte, voltou. Comprou outro livro. E no outro dia. E no outro. Na quinta vez, Lívia riu. Você está comprando um livro por dia. É para algum trabalho? O homem sorriu. Não, eu só gosto de ler. E de música? Ele parou. Olhou para ela. Como você sabe? Lívia apontou para a mochila dele. Tinha um adesivo de um estúdio de gravação. Ah, ele riu. Sou produtor Daniel Arantes. Lívia sentiu o coração acelerar, mas não disse quem era. Prazer, Lívia. Ele ficou olhando para ela, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Lívia, Duarte? Ela congelou. Soares. Lívia Duarte Soares. O rosto dele mudou. Você é a... Sou. Silêncio. Daniel respirou fundo. Eu te vi cantar, há anos, num bar da Savassi. Você estava com uma banda cover. Lívia não esperava por isso. Você lembra? Lembro. Eu pensei, essa mulher vai longe. Lívia desviou o olhar. Não fui, mas pode ir. Ela olhou para ele. O que você quer dizer?
que eu trabalho com música independente. E que se você quiser, a gente pode gravar alguma coisa. Sem pressão, sem contrato, só música. Lívia ficou sem palavras. Será que era um sinal? Será que era a hora? Ela não sabia, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de tentar. Lívia passou a noite inteira pensando na proposta de Daniel. Gravar uma música, sem pressão, sem contrato, só música. Parecia simples, mas para ela, nada era simples quando se tratava de música. Ela tinha medo, medo de fracassar, medo de ser julgada, medo de reviver toda a dor que tinha tentado enterrar, mas também tinha algo diferente dentro dela. Uma vontade pequena, frágil, mas crescente, a vontade de ser ouvida. No dia seguinte, ela ligou para Helena. Lena, lembra daquele produtor que você falou, de gravar alguma coisa? Helena quase gritou do outro lado. Lembro. Por quê? Você vai fazer? Não sei, mas apareceu um produtor aqui. Do nada. Ele me conhece. Disse que quer gravar comigo. Amiga, isso é sinal. Vai. Mas e se não der certo? E se der? Lívia respirou fundo. Tá bom, vou tentar. 2 dias depois, ela encontrou Daniel num estúdio pequeno em Belo Horizonte. Era um lugar simples, aconchegante, com paredes forradas de espuma, equipamentos antigos, mas bem cuidados, e um sofá velho no canto. Daniel estava lá, mexendo nos controles, ajustando microfones. Quando viu Lívia entrar, sorriu. Oi, que bom que você veio. Oi, tô nervosa. Normal, mas relaxa, aqui não tem julgamento, só a gente e a música. Lívia se sentou no banquinho em frente ao microfone. Segurou o violão que Daniel tinha emprestado. Eu trouxe uma música, ainda não está pronta, mas... Toca, deixa eu ouvir. Lívia fechou os olhos, respirou fundo e começou a tocar Silêncio. A voz saiu baixa no começo, trêmula. Mas aos poucos foi ganhando corpo, ganhando força. Você calou minha voz, mas eu ainda respiro. Você apagou minha luz, mas eu ainda brilho. No silêncio que você deixou, eu encontrei meu som. Quando terminou, abriu os olhos. Daniel estava parado, olhando para ela boquiaberto. Lívia, é ruim? Ruim? É uma das músicas mais verdadeiras que eu já ouvi. Lívia sentiu os olhos encherem de lágrimas. Sério? Sério. E a gente vai gravar isso, agora. E foi o que fizeram. Passaram a tarde inteira no estúdio. Daniel ajudou Lívia a lapidar a letra, a afinar a melodia, a encontrar o arranjo certo. Nada muito produzido. Nada artificial. Só voz, violão e verdade. No fim do dia, a música estava pronta. Lívia ouviu a gravação final e chorou. Porque era dela, totalmente dela. E agora? Perguntou, enxugando as lágrimas. Agora a gente lança. Lança? Como? Nas plataformas digitais. Spotify, Deezer, YouTube. Sem gravadora, sem empresário, só você. E quem vai ouvir? Daniel sorriu. Quem precisar ouvir. 1 semana depois, Silêncio foi lançada. Não teve divulgação, não teve campanha de marketing. Não teve show de lançamento, apenas uma música com uma capa simples, uma foto em preto e branco de Lívia de costas, olhando para o horizonte. O nome artístico, apenas Lívia. Nos primeiros dias, nada aconteceu. A música teve algumas reproduções. Amigos, familiares, alguns curiosos. Lívia não esperava nada além disso. Mas então, algo começou a mudar. Uma blogueira de música independente ouviu a faixa, compartilhou no Instagram com a legenda: Essa música me fez chorar no meio do trânsito. Quem é essa Lívia? Algumas pessoas ouviram. Gostaram, compartilharam também. Uma playlist no Spotify chamada Vozes Femininas Brasileiras incluiu Silêncio na seleção. A música começou a rodar, devagar, mas rodando. Lívia não sabia de nada disso. Ela tinha voltado à rotina. Livraria de dia, bares com o pai à noite, vida simples e tranquila.
Até que 2 semanas depois do lançamento, Helena ligou para ela, desesperada. Amiga, você viu? Viu o quê? A música tá bombando. Lena, do que você tá falando? Entra no Spotify, agora! Lívia entrou e quase caiu da cadeira. Silêncio tinha mais de 200 mil reproduções e o número continuava subindo. Os comentários eram aos montes. Essa música me representa. Chorei ouvindo. Obrigada por colocar em palavras o que eu sentia. Quem é essa Lívia? Preciso conhecer mais. Isso é música de verdade. Lívia ficou sem reação. Daniel ligou logo em seguida. Você viu? Vi. Mas como? A internet, Lívia. Quando uma música é verdadeira, as pessoas sentem e compartilham. Mas eu nem divulguei. Não precisou. A música fala por si. Lívia desligou o telefone e ficou ali, sozinha no quarto, olhando para os números na tela. 200 mil pessoas. 200 mil pessoas tinham ouvido a dor dela e tinham se identificado. Ela não era invisível. Nunca tinha sido. Enquanto isso, em São Paulo, Caio Monteiro estava num estúdio de gravação tentando finalizar seu novo álbum. Mas nada saía como ele queria. As músicas não tinham alma, não tinham emoção. Eram vazias. O produtor tentava ajudar, mas Caio estava impaciente. Não tá bom, nada tá bom. Caio, o problema não é a produção, é a composição. As letras estão fracas. Fracas? Sem sentimento, sem verdade. Caio bufou. Então me arruma alguém que escreva melhor. O produtor ficou em silêncio. Porque ele sabia. Quem escrevia melhor já tinha ido embora. Rafaela Witt, por outro lado, estava no auge. Tinha acabado de ganhar um prêmio de revelação do ano. Estava em todas as capas de revista, todos os programas de TV e em todas as entrevistas o nome de Lívia aparecia. Rafaela, você já foi comparada com a ex-esposa do Caio. O que você acha disso? Rafaela sorria. Sempre sorria. Olha, eu acho que cada uma tem seu caminho. A Lívia era dos bastidores. Eu sou do palco. São coisas diferentes. A frase se repetia em cada entrevista e as pessoas começaram a perceber. Por que ela fala tanto da Lívia? Parece que está com medo de ser comparada. A Lívia deve ser boa mesmo, né? A curiosidade sobre Lívia crescia. E quando o silêncio começou a viralizar, o público conectou os pontos. Gente, essa Lívia é a ex do Caio. A música é sobre ele. Ela voltou. A internet explodiu. Em 3 dias, Silêncio saltou de 200 mil para 2 milhões de reproduções. Lívia virou assunto. Jornalistas tentaram entrevistá-la. Ela recusou todos. Produtores ligaram oferecendo contratos milionários. Ela recusou. Gravadoras mandaram propostas. Ela recusou. Daniel perguntou: Lívia, por que você está recusando tudo? Porque eu não quero voltar para aquele mundo. Eu só quero cantar. Mas você pode cantar do seu jeito, com sua liberdade, Lívia pensou. Talvez, mas ainda não. Ainda estou me encontrando. E era verdade. Porque apesar do sucesso repentino, Lívia ainda estava se reconstruindo. Ainda acordava de madrugada, com o coração apertado, relembrando a humilhação. Ainda tinha dias em que duvidava de si mesma. Ainda tinha medo. Mas agora tinha algo a mais. Tinha esperança. 1 mês depois, Lívia lançou a segunda música, Última Voz. Dessa vez, a repercussão foi imediata. Em 24 horas, a música tinha 1 milhão de reproduções. As pessoas estavam esperando, querendo ouvir mais. Querendo conhecer aquela mulher que cantava com tanta verdade. Lívia começou a receber mensagens, milhares delas, mulheres contando suas histórias, dizendo que se sentiam representadas, que tinham passado por coisas parecidas. Obrigada por me fazer sentir que não estou sozinha. Sua música me deu coragem de sair de um relacionamento abusivo. Você salvou minha vida. Lívia lia cada mensagem
E chorava, porque percebeu que não era só sobre ela, era sobre todas. Helena foi visitá-la de novo. Dessa vez, levou uma proposta diferente. Amiga, eu quero fazer uma exposição fotográfica sobre mulheres que renasceram. Que lindo, Lena. E eu quero que você seja a capa. Lívia parou. Eu? Você. Porque você é a prova viva de que é possível recomeçar. Lívia hesitou, mas aceitou. A exposição foi montada num espaço cultural em Belo Horizonte. Chamava-se Vozes que Ecoam. Tinha fotos de mulheres reais, mulheres que tinham passado por violência, abuso, abandono e que tinham se reerguido. A foto de Lívia estava bem no centro, em preto e branco. Ela no palco, de costas, segurando o microfone. A legenda dizia: a voz que foi calada, agora não se cala mais. A exposição foi um sucesso, e Lívia, pela primeira vez, sentiu orgulho de si mesma. Enquanto isso, a vida de Caio desmoronava. Seu novo álbum foi lançado e fracassou. As críticas foram duras, sem alma, genérico. Caio Monteiro perdeu a essência. Os shows começaram a esvaziar. As marcas cancelaram contratos. E Rafaela terminou com ele, publicamente. Numa entrevista ao vivo, ela disse: eu preciso focar na minha carreira. E o Caio, ele está numa fase diferente da vida. A internet comemorou. Ela largou ele, bem feito. Agora ele sabe como é. Caio viu tudo. E pela primeira vez, sentiu vergonha. Tentou ligar para Lívia. Ela não atendeu. Mandou mensagem. Ela não respondeu. Tentou ir até Belo Horizonte. Sebastião atendeu a porta. Meu genro, ou ex-genro. O que você quer? Seu Sebastião, eu preciso falar com a Lívia. Ela não quer falar com você. Eu sei que errei, eu só quero pedir desculpas. Sebastião olhou para ele, com pena, mas também com firmeza. Rapaz, você não destruiu só o coração da minha filha. Você destruiu a confiança dela. E isso não se conserta com desculpa. E fechou a porta. Caio ficou ali, parado na calçada, sentindo o peso da própria culpa. Dentro de casa, Lívia estava no quarto, ouvindo tudo. O coração dela apertou. Mas ela não desceu, porque sabia, ela não devia nada a ele e não precisava mais dele para ser feliz. 2 semanas depois, Lívia recebeu um convite que mudaria tudo. Era de uma produtora de eventos. Queriam que ela se apresentasse num show beneficente. O local, Allianz Parque, o mesmo estádio onde tinha sido humilhada. Lívia leu o e-mail 3 vezes. Daniel ligou logo em seguida. Você viu? Vi. E? Lívia ficou em silêncio. Eu não sei se consigo, Daniel. Você consegue, mas só vai se você quiser. E se eu travar? E se eu não conseguir cantar? Aí você desce do palco e tá tudo bem. Lívia respirou fundo. E você? O que acha que eu devo fazer? Deixa aqui nos comentários. E se você tá gostando dessa história, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais e emocionantes para você. Lívia pensou a noite inteira. Conversou com a mãe, com o pai, com Helena. Todos disseram a mesma coisa. Filha, você não precisa provar nada para ninguém. Mas e se for para você mesma? E foi isso que fez Lívia decidir. No dia seguinte, ela ligou para a produtora. Eu aceito, Daniel comemorou. Helena chorou. Sebastião sorriu orgulhoso. E Lívia sentiu medo, mas também sentiu algo maior. Coragem. O show foi marcado para dali a 2 meses. Tempo suficiente para preparar, para ensaiar, para respirar, mas também tempo suficiente para sentir ansiedade. Lívia ensaiava todos os dias, no estúdio de Daniel, no quarto, no bar do pai. Cantava Silêncio, Última Voz e outras músicas novas que tinha composto. Cada ensaio era uma catarse, cada nota, uma cura. Helena acompanhava tudo, fotografando, registrando. Amiga, você tá pronta? Será?
Tá, confia em mim. E Lívia tentou confiar. Os ingressos do show foram colocados à venda. Esgotaram em 48 horas. 40.000 pessoas queriam ver Lívia cantar. Quando ela soube, não acreditou. Daniel, são 40.000 pessoas. Eu sei. Eu nunca cantei para tanta gente. Eu sei. E se eu não der conta? Daniel segurou as mãos dela. Lívia, você já deu conta de coisa muito pior. Você vai dar conta disso também. E ela acreditou. Mas o que ninguém sabia é que Caio Monteiro também tinha comprado um ingresso e estava decidido a ir. Os dias antes do show foram os mais intensos da vida de Lívia. Ela mal dormia, ensaiava, revisava as letras, ajustava os arranjos. Queria que tudo fosse perfeito. Não pela fama, não pelo público, mas por ela mesma. Porque aquele show significava mais do que música. Significava renascimento. Helena passou a semana inteira com ela. Ajudava nos ensaios, escolhia roupas, acalmava os nervos. Amiga, você tá respirando? Tô tentando. Então respira de verdade, porque você merece esse momento. Lívia sorriu, mas por dentro o medo ainda gritava. E se eu subir lá e ninguém gostar? Impossível. Mas se acontecer, a gente vai embora e come pizza. Tá valendo? Lívia riu. Pela primeira vez em dias. Tá valendo. Enquanto isso, silêncio continuava conquistando o Brasil. A música estava em todos os lugares. Nas rádios, nas playlists, nos vídeos do TikTok. Mulheres de todas as idades cantavam, choravam, se identificavam. E a história de Lívia, a compositora fantasma que foi humilhada pelo próprio marido, virou símbolo. Símbolo de resistência, de recomeço, de voz feminina que não se cala. Jornalistas publicavam matérias. Lívia Duarte Soares, a vingança silenciosa da música brasileira. De compositora invisível a ícone independente. A mulher que renasceu das próprias cinzas. Mas Lívia não lia nada disso. Não queria. Porque sabia que se lesse, ia se cobrar ainda mais. E ela já estava se cobrando demais. Daniel percebia e tentava aliviar. Lívia, relaxa, você não precisa salvar o mundo, só precisa cantar. Mas e se eu decepcionar? Você só vai decepcionar se não for você mesma. E isso eu sei que você não vai fazer. E ele estava certo. Porque Lívia tinha aprendido da pior forma possível que fingir ser outra pessoa não funcionava. Agora, ela só queria ser ela, inteira, verdadeira, crua. 3 dias antes do show, Lívia foi até a casa dos pais. Encontrou Sebastião no quintal tocando violão. Ele estava sozinho, cantando baixinho uma música antiga. Lívia se sentou ao lado dele. Pai. Oi, filha. Eu tô com medo. Sebastião parou de tocar. Olhou para ela. Medo de quê? De subir naquele palco e não ser suficiente. Sebastião suspirou. Colocou o violão de lado. Lívia, você sabe por que eu parei de tocar? Porque tinha medo de fracassar. Não, eu parei porque eu me comparava com todo mundo. Achava que nunca ia ser bom o bastante. E quando eu percebi, já era tarde. Eu tinha desistido antes mesmo de tentar de verdade. Ele segurou a mão da filha. Você não é como eu. Você tentou. Você caiu. Mas levantou. E agora, você vai voar. Lívia sentiu os olhos encherem de lágrimas. E se eu cair de novo? Aí você levanta de novo, quantas vezes precisar. Ela abraçou o pai e chorou no ombro dele como quando era criança. Obrigada, pai. Por nada, filha. Agora vai lá e mostra para todo mundo quem você é. Na véspera do show, Lívia não conseguiu dormir. Ficou a noite inteira acordada, olhando para o teto, repassando as músicas na cabeça. Às 5 da manhã, desistiu de dormir. Pegou o violão e foi para a varanda. O sol ainda não tinha nascido. A cidade estava em silêncio. E Lívia começou a cantar, baixinho, só para ela.
Você calou minha voz, mas eu ainda respiro. A melodia ecoou pela rua vazia. E Lívia sentiu algo diferente. Paz. Ela não estava mais cantando por vingança. Não estava cantando para provar nada. Estava cantando porque era quem ela era, e isso era suficiente. No dia do show, o Allianz Parque amanheceu agitado. Equipes montavam o palco, testavam som, ajustavam luzes. Tudo precisava estar perfeito. Lívia chegou no meio da tarde, acompanhada de Daniel, Helena e seus pais. Quando entrou no estádio, sentiu um arrepio. Era ali, no mesmo lugar onde tinha sido humilhada, onde tinha sido tratada como ninguém. E agora, era ali que ela ia cantar, como protagonista. Helena percebeu o olhar da amiga. Você tá bem? Tô, é só surreal. Você merece, amiga, cada segundo disso. Nos bastidores, Lívia tentava se concentrar. Bebia água, fazia exercícios de respiração, ouvia música no fone. Daniel estava ao lado dela o tempo todo. Nervosa? Muito. Normal, mas lembra, o público tá aqui por você, eles te amam. Eu sei, mas... E se eu esquecer a letra? Eles cantam junto. Relaxa. Lívia sorriu. Mas o coração batia descompassado. Até que, de repente, um segurança apareceu na porta do camarim. Com licença, tem um homem aqui fora querendo falar com a Lívia. Daniel franziu a testa. Quem? Ele disse que é Caio Monteiro. O silêncio no camarim foi ensurdecedor. Lívia sentiu o chão tremer. Helena foi a primeira a falar. Manda ele embora. Espera. Lívia se levantou. O que ele quer? O segurança deu de ombros. Não sei, só disse que precisa falar com você. Daniel olhou para Lívia. Você quer ver ele? Lívia hesitou. Parte dela queria. Queria olhar nos olhos dele e dizer tudo que tinha engolido por anos. Mas outra parte só queria que ele sumisse. Não, manda ele ir embora. O segurança acenou e saiu. Mas antes que a porta fechasse, Caio apareceu. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras, barba por fazer, não parecia mais o astro pop confiante de antes, parecia perdido. Lívia, por favor, só 2 minutos. Helena se colocou na frente. Ela não quer falar com você. Eu sei que eu errei, eu preciso falar. Lívia respirou fundo. Tá bom, 2 minutos. Daniel e Helena trocaram olhares, mas respeitaram. Lívia e Caio ficaram a sós no corredor. Ele olhou para ela e pareceu não saber por onde começar. Eu vi seu sucesso, vi as músicas, vi tudo. E eu percebi que eu fui um idiota. Lívia cruzou os braços. Só agora? Caio abaixou a cabeça. Eu sempre soube, Lívia. Sempre soube do seu talento. Mas eu tinha medo. Medo? Medo de que você brilhasse mais que eu. Medo de perder o controle. Então eu te diminuí, te escondi e te perdi. Lívia sentiu uma raiva antiga subindo. Você não me perdeu, Caio. Você me jogou fora. Eu sei. Você me humilhou na frente do mundo inteiro. Me fez sentir que eu não valia nada. Eu sei, e eu sinto muito. Lívia riu, um riso amargo. Sente muito? Agora? Depois que eu me reerguei sozinha? Caio não respondeu. Lívia deu um passo à frente. Sabe o que é mais triste, Caio? É que durante muito tempo eu acreditei em você. Acreditei que eu não era boa o suficiente, que eu não tinha estrela. Mas sabe o que eu aprendi? Ele olhou para ela. Que a estrela sempre esteve aqui, dentro de mim. E você tentou apagar, mas não conseguiu. Caio engoliu seco. Eu sei. E eu queria pedir perdão, de verdade. Lívia ficou em silêncio por um momento. E então disse: Eu te perdoo, Caio. Não por você, mas por mim, porque eu não quero mais carregar isso. Ele pareceu aliviado. Mas Lívia não tinha terminado. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa que você tem lugar na minha vida. Você não tem mais.
Caio assentiu, os olhos marejados. Eu entendo. Agora, se você me der licença, eu tenho um show para fazer. E Lívia virou as costas. Voltou para o camarim, fechou a porta e, pela primeira vez, sentiu-se livre. Daniel a esperava lá dentro. Você tá bem? Tô, melhor do que nunca. Obrigada por ficar até aqui, viu? Porque o melhor ainda tá por vir. Às 8 da noite, as luzes do estádio se apagaram. 40.000 pessoas começaram a gritar. Nos bastidores, Lívia respirou fundo, segurou o microfone e caminhou em direção ao palco. Sebastião, Clarice e Helena estavam na coxia, emocionados. Vai lá, filha, você nasceu para isso, sussurrou Sebastião. Lívia sorriu e subiu. Quando ela apareceu no palco, o estádio explodiu. Os gritos eram ensurdecedores. As pessoas choravam, pulavam, acenavam. Lívia ficou parada por um instante, olhando para tudo aquilo, tentando acreditar que era real. E então começou a cantar. Você calou minha voz, mas eu ainda respiro. A multidão cantou junto. Cada palavra, cada verso. E Lívia chorou. Chorou de emoção, de gratidão, de alívio, porque finalmente ela não era mais invisível. A música terminou. O estádio veio abaixo em aplausos. Lívia limpou as lágrimas e sorriu. Oi, gente, eu sou a Lívia e eu nunca imaginei que estaria aqui. A plateia gritou. Eu passei muito tempo achando que minha voz não importava, que eu não era suficiente, mas vocês me lembraram que eu sempre fui. Mais gritos, mais choro. Essa próxima música eu escrevi numa das noites mais difíceis da minha vida. E hoje eu canto ela para vocês e para mim. Ela começou última voz e o estádio inteiro se iluminou com as lanternas dos celulares. Era mágico. Era cura. No meio do show, Daniel subiu ao palco. Lívia o convidou. Gente, esse aqui é o Daniel. Ele foi quem acreditou em mim quando nem eu acreditava. Daniel pegou o violão e os dois cantaram juntos. A química entre eles era palpável. O público percebia e torcia. Helena, na coxia, fotografava tudo, lágrimas escorrendo pelo rosto. No final da apresentação, Lívia ficou no centro do palco, sozinha, com o microfone na mão. Obrigada, obrigada por me ouvirem, obrigada por acreditarem e obrigada por me lembrarem de quem eu sou. E então cantou a última música, uma música nova, inédita. Chamava-se Agora Eu Sei Quem Sou e falava sobre renascimento, sobre força, sobre voz. Quando terminou, o estádio ficou em silêncio por um segundo e então explodiu. A ovação durou 10 minutos. Lívia se curvou, agradeceu e saiu do palco com o coração transbordando. Nos bastidores, ela caiu nos braços do pai. Você conseguiu, filha. Consegui, pai. Clarice abraçou os dois. Helena se juntou. Daniel também. E naquele momento, Lívia percebeu. Ela não precisava de fama, não precisava de vingança. Ela só precisava da própria voz. E agora, o mundo inteiro a escutava. Enquanto isso, do lado de fora do estádio, Caio Monteiro estava sentado no carro. Ele tinha assistido o show, todo, e pela primeira vez, entendeu o que tinha perdido. Não uma esposa, mas uma estrela. E agora, era tarde demais. A noite do show no Allianz Parque ficou marcada na história da música brasileira. Não pelos efeitos especiais, não pela produção milionária, mas pela verdade crua de uma mulher que renasceu diante de 40.000 pessoas. Lívia saiu do palco exausta, mas completa. Nos bastidores, ela foi recebida com abraços, lágrimas e aplausos. A equipe toda estava emocionada. Até os seguranças tinham os olhos marejados. Daniel a abraçou forte. Você foi incrível. A gente foi incrível. Ele sorriu. E Lívia percebeu algo diferente no olhar dele. Algo que sempre esteve ali, mas que ela nunca tinha reparado. Carinho, admiração e talvez algo mais.
Helena apareceu com a câmera na mão, sorrindo de orelha a orelha. Amiga, eu registrei tudo, cada segundo. Você foi perfeita. Obrigada por estar aqui, Helena. Sempre, amiga. Sempre. Sebastião e Clarice se aproximaram. O pai tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Filha, eu não tenho palavras. Lívia abraçou ele e sussurrou no ouvido. Obrigada por não desistir de mim, pai. Eu nunca desistiria. Clarice segurou as mãos da filha. Você nos orgulhou tanto, Lívia. Tanto. E ali, naquele abraço coletivo, Lívia sentiu que estava em casa. Não importava onde fosse, porque casa era onde havia amor. E amor, ela tinha de sobra. Mas enquanto a festa acontecia nos bastidores, do lado de fora, uma tentativa desesperada estava sendo feita. Caio Monteiro não tinha ido embora. Ele estava parado na área de acesso aos camarins, tentando convencer um segurança a deixá-lo entrar. Olha, eu preciso falar com a Lívia, é importante. Senhor, eu já disse, sem autorização ninguém entra. Mas eu sou Caio Monteiro, eu conheço ela. O segurança olhou para ele e deu uma risada curta. Eu sei quem você é. E sei também que ela não quer falar com você. Caio sentiu o rosto queimar de vergonha. Mas eu só quero pedir desculpas. Já pediu, antes do show. E ela deixou claro que não quer nada com você. Por favor, senhor, o show acabou. E a senhora Lívia está celebrando com a família dela. Sugiro que o senhor vá para casa. Caio ficou parado ali, sem reação. Era a primeira vez na vida que alguém o barrava, que alguém o tratava como comum. E doía. Doía porque ele sabia que merecia. Ele tentou mais uma vez. Só quero dar os parabéns. 2 minutos. O segurança suspirou e chamou um dos assessores pelo rádio. Tem um rapaz aqui querendo falar com a Lívia. Diz que é o Caio Monteiro. Do outro lado, a resposta foi rápida. Ela não quer falar com ele, pode dispensar. O segurança olhou para Caio. Ouviu? Caio abaixou a cabeça e virou as costas. Enquanto caminhava em direção ao estacionamento, ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Irrelevância. Ele não era mais o astro, não era mais o centro das atenções, não era mais nada, e a mulher que ele tinha desprezado, agora brilhava sozinha. Enquanto isso, dentro do camarim, Lívia estava sentada no sofá, bebendo água, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Daniel se sentou ao lado dela, cansada, muito, mas feliz. Você merece, Lívia, cada segundo dessa felicidade. Ela olhou para ele. Daniel, obrigada. Por tudo. Por acreditar em mim. Por não desistir. Eu nunca desistiria de você. Os dois ficaram em silêncio, mas era um silêncio confortável. Cheio de coisas não ditas, mas sentidas. Helena, que observava de longe, sorriu. E tirou uma foto discreta dos dois. Naquele momento, um dos produtores do evento entrou no camarim. Lívia, tem uma proposta aqui que você precisa ouvir. Proposta? Sim, uma turnê, 20 cidades, teatros, casas de show, festivais, tudo independente. Você no controle. Lívia piscou, surpresa. Sério? Sério. O show de hoje foi um sucesso absoluto. Todo mundo quer te ver ao vivo. Daniel olhou para ela. E aí, topa? Lívia pensou. Uma turnê, 20 cidades. Era muita coisa, mas também era liberdade. Eu topo, mas tem uma condição. Qual? Eu escolho as cidades. E a gente prioriza lugares pequenos, teatros, bares, casas de cultura, onde a música começou para mim. O produtor sorriu. Fechado. E foi assim que 2 dias depois, a turnê Entre o Eco e a Verdade foi anunciada. Os ingressos se esgotaram em poucas horas. Lívia mal conseguia acreditar. Mas não era só sucesso profissional. Algo mais estava mudando. Ela e Daniel estavam cada vez mais próximos. Passavam horas juntos no estúdio.
compondo, conversando, rindo. Helena percebia e cutucava. Amiga, quando você vai assumir que está apaixonada? Apaixonada? Eu? Por quem? Pelo Daniel, horas. Lívia corou. Lena, é cedo, eu ainda estou me recuperando. Amiga, você já se recuperou. Agora está na hora de viver de novo. E Helena tinha razão, porque Lívia sentia algo diferente quando estava perto dele. Algo leve, verdadeiro, sem dor. E talvez fosse isso que ela precisava. Enquanto isso, a vida de Caio continuava desmoronando. Ele tinha tentado lançar uma música nova, mas ninguém se importou. As rádios não tocaram, os streamings ignoraram, o público esqueceu. E Rafaela Witt, que tinha rompido com ele publicamente, agora dava entrevistas falando sobre relacionamentos tóxicos e homens controladores. Todo mundo sabia de quem ela estava falando. Caio se tornou um pária na indústria musical. Marcas cancelaram contratos. Shows foram desmarcados. Ele estava acabado. Um dia, sentado sozinho no apartamento em São Paulo, ele recebeu uma ligação. Era um jornalista. Caio, gostaria de fazer uma entrevista com você. Sobre a Lívia, sobre o sucesso dela. O que você acha? Caio ficou em silêncio. Não tenho nada a dizer. Mas você não acha injusto? Ela usou o nome de vocês para crescer? Não, ela não usou nada. Ela mereceu tudo. E desligou. Pela primeira vez, Caio foi honesto. Consigo mesmo. E com o mundo. Semanas depois, a turnê de Lívia começou. Primeira parada, Belo Horizonte. No Teatro Francisco Nunes, um lugar intimista, acolhedor. O show foi emocionante. Lívia cantou todas as músicas do coração. E o público que lotava o teatro cantou junto. Sebastião estava na plateia, dessa vez não nos bastidores, mas na primeira fila, com Clarice ao lado. Quando Lívia ouviu, fez questão de falar no microfone. Aquele homem ali é meu pai. Ele me ensinou a amar música. E hoje eu canto por mim e por ele. Sebastião chorou e o teatro inteiro aplaudiu. A turnê seguiu. Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Fortaleza. Cada show, uma experiência única. E em cada cidade, Lívia conhecia histórias. Mulheres que se identificavam com suas músicas, que tinham renascido também. Sua música me salvou. Você me deu coragem. Obrigada por existir. Lívia ouvia cada uma, abraçava, chorava junto, porque ela sabia, ela não estava sozinha, nunca esteve. No meio da turnê, em Porto Alegre, algo inesperado aconteceu. Após o show, Lívia estava no camarim quando recebeu uma visita. Era Rafaela Witt. Helena, que estava na porta, ficou tensa. Lívia, quer que eu mande ela embora? Lívia pensou. Mas balançou a cabeça. Não, deixa ela entrar. Rafaela entrou, parecia nervosa, diferente da mulher confiante das entrevistas. Oi, Lívia. Oi, Rafaela. Silêncio constrangedor. Eu vim pedir desculpas. Lívia levantou as sobrancelhas. Desculpas? Sim, pelas coisas que eu falei, pelas comparações, por ter usado sua história para me promover. Lívia cruzou os braços. Por que agora? Porque eu percebi que eu estava sendo igual a ele, igual ao Caio, pisando em você para subir. Lívia ficou em silêncio, avaliando. Rafaela continuou. Eu te admiro, Lívia, de verdade, e eu queria ter sido diferente. Queria ter te apoiado. Lívia respirou fundo. Rafaela, eu te perdoo, mas não porque você pediu, mas porque eu não quero mais carregar rancor. Rafaela pareceu aliviada. Obrigada, mas eu espero que você aprenda que mulher não precisa pisar em outra para crescer. A gente cresce juntas. Rafaela assentiu e saiu. Helena olhou para Lívia. Você é incrível, sabia? Não, eu só tô cansada de brigar. E era verdade, porque Lívia tinha aprendido que perdoar não é fraqueza, é libertação.
No último show da turnê, em Belo Horizonte novamente, Lívia preparou uma surpresa. Ela convidou Daniel ao palco e juntos anunciaram algo especial. Gente, a gente gravou um álbum juntos. Chama Ecos do Silêncio e sai semana que vem. O público foi à loucura. E naquele momento no palco, Daniel segurou a mão de Lívia. Os dois se olharam. E não precisaram dizer nada. O público entendeu. Helena fotografou. E o momento ficou eternizado. Lívia tinha encontrado mais do que sucesso. Tinha encontrado amor, parceria, paz. E o melhor, tinha encontrado a si mesma. O álbum Ecos do Silêncio foi lançado numa quinta-feira chuvosa de agosto. Lívia e Daniel fizeram o lançamento num evento intimista, numa livraria antiga de Belo Horizonte, a mesma onde ela tinha trabalhado. A mesma onde Daniel tinha aparecido pela primeira vez, comprando livros só para ter desculpa de vê-la. Havia apenas 50 pessoas na plateia, amigos, família, alguns fãs sorteados pelas redes sociais, nada de pompas, nada de holofotes exagerados, nada de tapete vermelho, apenas música e verdade. O álbum tinha 12 faixas, metade composta por Lívia sozinha, metade em parceria com Daniel. Cada música contava uma parte da jornada dela, a dor da humilhação, a solidão do silêncio, a força do renascimento. A primeira faixa chamava-se Invisível. Falava sobre ser apagada por quem deveria te enxergar. A última, Agora Eu Brilho. Sobre descobrir que a luz sempre esteve dentro de você. Quando Lívia terminou de tocar a última música ao vivo, no pequeno palco improvisado da livraria, o silêncio foi absoluto. E então, aplausos, lágrimas, abraços. Uma mulher na plateia levantou a mão. Lívia, posso falar uma coisa? Claro, eu saí de um casamento abusivo faz 6 meses e sua música me deu coragem. Obrigada. Lívia desceu do palco, foi até ela e a abraçou. Obrigada por estar aqui, por não desistir. E naquele momento, Lívia entendeu de novo. Não era sobre fama, era sobre conexão, era sobre tocar vidas. O álbum se tornou um fenômeno. Em uma semana, era o mais ouvido do Brasil. Em um mês, estava nas paradas internacionais. Críticos elogiaram a honestidade das letras, a beleza dos arranjos, a potência da voz de Lívia. Prêmios começaram a chegar. Indicações. Convites para festivais ao redor do mundo. Mas Lívia não mudou. Continuou morando na mesma casa em Belo Horizonte. Continuou frequentando a mesma livraria. Continuou ajudando o pai nos shows de fim de semana nos bares da cidade. Porque ela tinha aprendido. Sucesso não define quem você é. Você define quem você é. E ela tinha se definido como artista. Como mulher, como ser humano livre, Daniel se tornou mais do que produtor, mais do que parceiro musical. Ele se tornou companheiro de vida. Não houve pedido formal de namoro, não houve declaração pública nas redes sociais, mas todos sabiam o jeito como ele olhava para ela, o jeito como ela sorria perto dele, o jeito como os dois criavam música juntos, completando as frases um do outro, como se fossem uma alma dividida em 2 corpos. Helena, claro, não perdeu a chance de zoar. Eu avisei, né, amiga? Avisou o quê? Que você ia se apaixonar de novo. Lívia riu e não negou. Talvez, mas dessa vez é diferente. Diferente como? É leve, é verdadeiro. Ele não quer me mudar, não quer me controlar, só quer estar comigo, do jeito que eu sou. Isso, amiga, é amor de verdade. E era. Porque Daniel nunca tentou ofuscar o brilho dela, nunca sentiu ciúme do sucesso dela. Pelo contrário, ele fazia questão de que ela brilhasse, sozinha, com o próprio nome, com a própria voz. E Lívia, pela primeira vez na vida, se sentia completa ao lado de alguém. Não porque ele a completava, mas porque ele a respeitava inteira.
Enquanto isso, Caio Monteiro continuava sumido do cenário musical. Ele não lançava músicas, não dava entrevistas, não aparecia em eventos, não postava nas redes sociais. Alguns diziam que ele tinha se mudado para o interior de São Paulo. Outros que estava dando aulas de música numa escola particular. Havia quem dissesse que ele tinha tentado fazer uma turnê pequena, mas os ingressos não venderam. A verdade era simples. Ele tinha percebido que não tinha mais lugar naquele mundo e que tentar voltar seria patético. Um dia, ele postou uma mensagem curta nas redes sociais. Aprendi da pior forma que talento se respeita e que estrelas não se apagam, elas brilham, com ou sem você. Desculpa, Lívia, você sempre foi a estrela. A postagem teve milhões de visualizações, mas poucos comentários. Porque o público tinha seguido em frente. E Lívia também. Ela nem viu a postagem, porque tinha deletado Caio de todas as redes, de todos os pensamentos, de todas as memórias que ainda doíam. Ele era passado e ela era futuro. Meses depois, Lívia foi convidada para um dos maiores festivais de música do Brasil, o Rock in Rio. Ela aceitou, mas com uma condição: queria levar artistas independentes com ela, dar espaço para quem ainda estava começando, para quem ainda lutava para ser ouvido. E foi exatamente o que fez. No palco Sunset, antes de começar a própria apresentação, Lívia abriu espaço para 3 cantoras iniciantes, todas mulheres, todas com histórias de superação parecidas com a dela. Uma delas tinha sido demitida de uma gravadora por não ter o padrão certo. Outra tinha sido ridicularizada num programa de TV por cantar fora do tom. A terceira tinha sido impedida pelo ex-marido de seguir carreira artística. E agora, as 3 estavam ali, no palco, cantando, brilhando. Quando chegou a vez de Lívia cantar, o público já estava emocionado. Ela começou com Silêncio e 40 mil pessoas cantaram junto, cada palavra, cada verso. Depois veio Última Voz. O estádio virou um mar de lanternas acesas, um oceano de luz, e no final ela cantou Agora Eu Sei Quem Sou. Quando a última nota ecoou pelo estádio, o silêncio foi absoluto, como se todos estivessem segurando a respiração. E então, uma ovação que durou quase 10 minutos. Lívia estava no centro do palco sozinha, com o microfone na mão, olhando para tudo aquilo, para as bandeiras tremulando, para os rostos chorando, para as vozes gritando seu nome, e pensou: eu consegui, sozinha, do meu jeito, sem abaixar a cabeça para ninguém. Nos bastidores, Sebastião e Clarice a esperavam. O pai não conseguia parar de sorrir. Tinha lágrimas nos olhos. Filha, você é gigante. Não, pai, eu só sou eu mesma. E isso sempre foi suficiente. Clarice abraçou a filha com força. Você nos orgulhou tanto, Lívia, tanto. Obrigada por nunca desistirem de mim. A gente nunca desistiria. E era verdade, porque família de verdade não abandona, não julga, apenas acolhe. Helena continuou ao lado de Lívia, sempre, fotografando cada momento importante, registrando cada vitória, sendo a irmã que a vida tinha dado de presente. A exposição fotográfica, Vozes que Ecoam, viajou pelo Brasil inteiro, e onde passava inspirava mulheres, mostrava que é possível renascer, que é possível recomeçar, que não importa quantas vezes você caia, o que importa é quantas vezes você levanta. E Lívia virou símbolo, não de vingança, mas de resistência, de autenticidade, de coragem feminina. Daniel e Lívia lançaram mais 2 álbuns juntos nos anos seguintes, cada um melhor que o anterior, cada um mais honesto, mais verdadeiro, e em cada música havia uma mensagem clara: sua voz importa, não deixe ninguém te calar. Rafaela Witt, por sua vez, também mudou.
Depois de ter pedido desculpas para Lívia naquela noite em Porto Alegre, ela passou a usar a própria plataforma de forma diferente. Começou a falar sobre saúde mental, sobre a pressão da indústria musical, sobre a importância de mulheres apoiarem outras mulheres, ao invés de competirem. Nunca mais falou mal de Lívia, pelo contrário. Em algumas entrevistas, a citava como inspiração, como exemplo de força, e Lívia respeitava isso, porque mudança verdadeira merece reconhecimento. Merece segunda chance. 3 anos depois do show histórico no Allianz Parque, Lívia foi convidada para algo especial. Um documentário sobre sua trajetória, sobre tudo que tinha passado, sobre o renascimento. Ela hesitou, não gostava de expor demais a vida pessoal. Não gostava de reviver dores antigas, mas Helena insistiu. Amiga, sua história precisa ser contada, não por você, mas por todas as mulheres que ainda acham que não têm voz, que ainda se sentem invisíveis. E Lívia aceitou. O documentário chamava-se A Voz que Renasceu. Tinha entrevistas com Lívia, com Daniel, com Helena, com Sebastião e Clarice. E também com dezenas de mulheres que tinham sido inspiradas por suas músicas. Mulheres que tinham saído de relacionamentos abusivos, que tinham voltado a sonhar, que tinham redescoberto a própria força. O lançamento foi emocionante. Salas de cinema lotadas por todo o país. Gente chorando do início ao fim. E no final do documentário, uma frase aparecia na tela preta. Sua voz sempre importou. Sempre. O documentário ganhou prêmios, foi indicado a festivais internacionais, virou referência em discussões sobre violência psicológica, sobre empoderamento feminino, sobre a importância da arte como ferramenta de cura. E Lívia continuou sendo ela mesma. Simples, verdadeira, livre. Num domingo tranquilo de primavera, Lívia estava em casa, no quintal, tocando violão descalça na grama. Daniel estava ao lado, rabiscando letras num caderno velho. Sebastião e Clarice estavam na cozinha, preparando o almoço. O cheiro de comida caseira invadia a casa inteira. Helena chegou de surpresa, com a câmera pendurada no pescoço. Família, vem cá, foto! Todos se juntaram. Sebastião com o violão, Clarice com o avental, Lívia e Daniel de mãos dadas, Helena com o sorriso largo. Ela armou o temporizador, correu e entrou na foto também. Clique. Aquela foto se tornou a capa do próximo álbum de Lívia. E o título? Casa. Porque era isso que ela tinha encontrado. Não um lugar físico, mas um sentimento, um estado de espírito, um porto seguro feito de amor, respeito e liberdade. E nada, absolutamente nada, era mais valioso do que isso. Certa noite, Lívia estava sozinha no quarto, folheando o caderno antigo onde escrevia suas músicas. Encontrou a primeira versão de Silêncio. Rabiscada, cheia de rasuras, escrita na noite da humilhação no Allianz Parque. Leu os versos e sorriu, porque aquela dor tinha se transformado em música, e a música em cura, não só para ela, mas para milhares de pessoas. Ela pegou o celular, gravou um vídeo curto, simples, sem filtro, sem maquiagem. Às vezes, a gente precisa ser quebrada para renascer inteira, e tá tudo bem, porque do silêncio mais doloroso nasce a voz mais verdadeira. Obrigada por ouvirem a minha. E por lembrarem que a voz de vocês também importa. Postou nas redes sociais. O vídeo viralizou em poucas horas, milhões de visualizações, dezenas de milhares de comentários. Obrigada por existir, Lívia. Você salvou minha vida. Sua história me deu força para recomeçar. Você me ensinou que é possível ser feliz de novo. E Lívia percebeu, mais uma vez, que não tinha mudado só a própria vida. Tinha mudado a vida de milhares de pessoas. Tinha dado voz a quem não tinha. Tinha dado coragem a quem achava que não tinha mais. E isso não tinha preço.
Os anos continuaram passando. Lívia seguiu cantando, seguiu compondo, seguiu inspirando, fez parcerias com outras artistas, abriu um estúdio independente em Belo Horizonte para ajudar músicos iniciantes. Criou um projeto social chamado Vozes Livres, que oferecia aulas gratuitas de música para mulheres em situação de vulnerabilidade. Cada passo que dava era em direção ao propósito, não à fama. Caio Monteiro sumiu de vez do cenário musical. Alguns diziam que ele trabalhava como professor de música numa cidade pequena do interior de Minas. Outros que tinha aberto um estúdio de gravação modesto. Havia quem dissesse que ele tinha se casado de novo e tinha filhos. Não importava, porque ele não fazia mais parte da história de Lívia. Ele era apenas uma nota de rodapé, um capítulo que ela tinha fechado com dignidade. E Lívia era o livro inteiro. Numa noite fria de inverno, 5 anos depois de tudo, Lívia fez um show especial em Belo Horizonte. Um show gratuito, numa praça pública do centro da cidade. Milhares de pessoas compareceram, famílias inteiras, jovens, idosos, crianças nos ombros dos pais. Lívia subiu ao palco descalça, com o cabelo solto ao vento, com o violão na mão. Não teve produção gigante, não teve pirotecnia, não teve telões, não teve nada além da voz dela e da emoção do público, e foi perfeito. Ela cantou todas as músicas que marcaram a jornada. Silêncio, Última Voz, Invisível, Agora Eu Brilho, Casa. E entre uma música e outra, contava histórias, falava sobre dor, sobre superação, sobre amor próprio. Tem gente aqui que passou por coisa parecida com a minha. Tem gente aqui que foi calada, que foi diminuída, que foi invisível. Mas saibam de uma coisa. Ela fez uma pausa. Olhou para a multidão. Vocês nunca foram invisíveis. Vocês sempre foram luz. Só estavam cercados de gente cega. O público explodiu em aplausos. E então Lívia disse a frase que ficaria marcada para sempre. A voz que você tentou calar, agora o mundo inteiro escuta. E o público cantou junto, em coro, 40.000 vozes em uníssono. Lívia fechou os olhos, sentiu o vento no rosto, sentiu a música no peito, sentiu a paz na alma e soube, ela tinha vencido, não contra Caio, mas contra o próprio medo, contra a própria dúvida. Contra a voz interna que dizia que ela não era suficiente. Agora, ela sabia que sempre foi, e sempre seria, completamente, inteiramente, livre. E você, já sentiu alguma vez que sua voz foi silenciada? Que alguém tentou te fazer menor do que você realmente é? Que suas palavras, seus sonhos, sua essência foram ignorados? Conta aqui nos comentários, porque sua história também importa e merece ser ouvida. Se essa história tocou seu coração, se ela te fez lembrar que você também tem voz, que você também tem valor, então se inscreve no canal, deixa aquele like, porque é assim que a gente continua trazendo histórias reais, emocionantes, que precisam ser contadas. Histórias que lembram você de uma coisa muito importante. Sua voz sempre importou. E sempre vai importar. Não importa quem tentou te calar. Não importa quantas vezes disseram que você não era suficiente. Você sempre foi e sempre será. Até a próxima história.